a gente compara dois saldos de patrimônio líquido de períodos diferentes, que a gente olha no balanço patrimonial, a gente não imagina a quantidade de transações que podem ter ocorrido no patrimônio líquido durante um período. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a DMPL, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Roda a vinheta! Como eu falei no início do vídeo, há muitas transações ocorrendo no patrimônio líquido de uma companhia e que a gente não consegue visualizar, porque muitas vezes são transações entre contas do próprio patrimônio líquido. E é justamente para isso que serve a DMPL, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, para você avaliar quais foram as movimentações ocorridas existentes nesse grupo patrimonial. Então, o patrimônio líquido é composto por algumas contas, como capital social a integralizar, se for o caso, ações de tesouraria, reservas de lucros, reservas de capital, e tudo isso aí vai se movimentando. Então, com a DMPL, você consegue visualizar se houve um aumento de capital, se houve uma destinação de reserva de capital, se houve uma destinação de reserva de lucro. Toda vez que você tem um lucro no período, na DMPL você consegue ver como esse lucro foi alocado por diferentes contas. Então você vem lá na coluna de lucro da DMPL, você consegue ver a movimentação de sair da coluna de lucros e entrar numa coluna de reserva legal, de reserva estatutária, de reserva de lucros. Você pode ver também o lucro sendo apropriado uma parte na coluna de prejuízos acumulados. Também pode ver uma destinação para dividendos. Pode ver também uma destinação para uma proposta de dividendos adicionais que serão lançados. Tudo isso com a movimentação do seu patrimônio líquido. Então, a DMPL ela é uma demonstração muito interessante para você entender o que é que está acontecendo nesse grupo patrimonial da companhia. Você vai vendo movimentações como se fosse o próprio débito e crédito, porque movimentação positiva e negativa, quando no mesmo valor, quando acontecem todas as movimentações dentro do patrimônio líquido, e se houver um aumento ou diminuição desse saldo geral, é porque houve alguma transação externa. Então, por exemplo, se houve um aumento de capital social, você vai ver uma integralização de capital na linha do patrimônio líquido, na coluna, mas não vai ter uma segunda perna. Por quê? Porque esse aumento de capital não veio de outra conta do patrimônio líquido, veio de fora, o sócio que aportou, que integralizou mais capital. A mesma coisa se você destina uma parte do seu lucro para pagar dividendo, dividendo mínimo obrigatório, por exemplo. Você vai ver que ele vai sair da destinação da coluna de destinação de lucros e vai ver que ele não tem outra perna para outro lugar no patrimônio líquido. Por quê? Porque a partir do momento que você destina o dividendo obrigatório mínimo, que não precisa de aprovação na Assembleia, ele já vai imediatamente sair do seu patrimônio líquido e vai para contas a pagar no passivo. Então, a DMPL, ela consegue trazer essa visão para a gente, como é que foi não só o resultado do período, como é que ele foi distribuído, como é que ele foi destinado, destinação do resultado do período, mas como também constituição de reservas, integralização de capital e outros fatores, ações em tesouraria, compra de ação em tesouraria, todos esses fatores que impactam diretamente no patrimônio líquido da companhia. É para isso que serve a DMPL, para você ter um maior entendimento do seu patrimônio líquido. Qualquer dúvida você já sabe como é que funciona, né? Deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, espalhe para todo mundo e ative o sininho aí para ficar sabendo de todas as notificações da gente, que a gente está sempre adicionando um vídeo novo para vocês. Tá legal? Um abraço e até mais!